Nunca sei direito se já entrou, se não já entrou. Peraí, Nath. Nath, solicita para entrar, por favor. Oi. Nossa, eu Oi. tô vermelha. Acho que é essa luz. Hoje eu tentei colocar uma luminária diferente, me deixou vermelha. Não, eu tentei fazer uma E aí, gambiarra de luz aqui também. Peraí, tá. não, Tá aqui é cortando a minha gambiarra de cabeça. livro, de luz, de tudo um pouco. Porque tem que deixar carregando, senão o celular não aguenta. Aí eu Vê... tive que fazer Tá indo? uma Tá de ponte. boa a luz aí, o áudio? Tá ótimo, pra mim o áudio tá ótimo. O meu pra você. O seu áudio que tá chiando um pouco. Não sei se Ah, tá é o pra quem tá carregador. assistindo ou se é só pra mim. É o carregador, muito provavelmente. Deixa eu tirar aqui o carregador. Eu tenho medo de não aguentar. Agora ele tá caindo. Foi. Deixa eu baixar um Foi? pouco aqui. É, agora Isso, melhorou. parou o chiado. Então, era o carregador. Bom, espero que ele aguente. Tá 100% de bateria, mas ele às vezes não aguenta uma chamada de vídeo de 40 minutos. Mas dá tudo certo. Não, qualquer Qualquer coisa coisa eu ponho pra também. carregar enquanto você estiver falando, não sei. Ah, show. É, que É, aí também a gente não atrapalha, não. sim. Bom, boa noite, pessoal. Sejam bem-vindos a mais um Antropopapo, né? Essa aqui é uma atividade do INEAC ao vivo, que faz parte de um projeto de divulgação científica, difusão científica. O Antropopapo, ele faz parte do NUFEP, né, da cidade do NUFEP, o Núcleo de Estudos e Pesquisa. Não, Núcleo Fluminense de Estudos e Pesquisa, e que integra o INEAC, né, que é o Instituto de Estudos Comparados e Administração de Conflitos. Bom, meu nome é Uli Falcão, eu sou pesquisadora de pós-doutorado do INEAC, e agora, né, estamos aqui com mais uma atividade, cuja convidada é a Natália Brandão, né, que tem formação em Direito e mestrado em Antropologia e doutorado também em Antropologia e está terminando, né? Sem Tomara. pressão. Vai terminar sim, tudo vai dar certo. No final sempre dá certo. E hoje a ideia aqui do bate-papo, né, é trabalhar um pouco, né, o título é Trabalho de Campo no Judiciário durante a Pandemia, a suspensão das audiências de custódia. É pensar um pouco não só nas audiências de custódia, mas como essa paralisação, né, de várias atividades, inclusive do judiciário, né, por conta da pandemia, ela influenciou no trabalho de campo e também nas audiências de custódia, né? Que inclusive, Natália, eu vou pedir para você começar já explicando o que é isso, né? O que é Aham. audiência de custódia, para as pessoas também entenderem e também ficar um pouco claro como é que essa mudança de contexto, né? Essa mudança de paralisação do judiciário modifica, né, o trabalho de campo e também as audiências, né? E quais foram as estratégias que você utilizou também para continuar no campo, né? E aí eu fiquei pensando rapidinho, vou falar. Fiquei pensando também em como é interessante, né, para antropologia, né, como é que o objeto ele vai se conformando na medida que a gente vai fazer o campo, né? As intempéries aí da Total. vida, né? Os imponderáveis da vida real, né, que vão se colocando e a gente tem que modificar, né, nosso objeto, nosso trabalho. E aí, com você, Natália. Sim. Bom, primeiro, William, agradecer muito o convite. É um prazer estar aqui conversando com você. Te parabenizar pela condução das lives, que têm sido ótimas, né? Tem sido muito bom acompanhar o trabalho dos colegas, né? Estar um pouquinho Sim, perto e poder escutar tem sido muito bom. Parabenizar também a Isabel, Lenin, Beth, Igor, Claudinho, né? Por esses programas do ENEAC ao vivo. Tem sido um bem sucesso lembrado, Natália. sempre. Inclusive, amanhã temos um Covid Reflexão, que também é às 8 horas. Na sexta temos o Sexta Básica, que é às 17 horas. E
Às 21 horas vai ter uma live maravilhosa com o Ney Matogrosso. Isso, né? Tem Sim, que demais. publicizar. Eu achei ótimo. Todas as lives estão sendo maravilhosas, né? Não só do Cesta Básica, como todas as outras. Então pode continuar, Natália. Sim. Bom, então, como a Uli já falou, né? Eu tenho formação em direito, sou advogada, fiz um mestrado em antropologia e agora eu estou fazendo o meu doutorado, também em antropologia, pelo PPGA, né? Que é o Programa de Pós-Graduação em Antropologia da UF, e sou também pesquisadora do INEAC. E, bom, na minha pesquisa, a minha ideia principal era acompanhar as audiências de custódia, né? Como a Uli falou. E aí eu vou explicar assim de forma bem rápida, né, bem breve, o que são essas audiências. Bom, vou falar qual é o projeto das audiências, como elas eram Sim. realizadas até então, né, até o momento da pandemia, que agora não, essas audiências não estão acontecendo, mas estão acontecendo outras coisas que eu vou falar a respeito também. Bom, as audiências de custódia, elas já estavam previstas há muito tempo em tratados internacionais, dos quais o Brasil é signatário. Então, ela acontece em outros países também, né? Países que têm essa tendência democrática de prezar pelos direitos humanos, né? E elas são implementadas no Brasil só em 2015. E são implementadas pelo Conselho Nacional de Justiça, e aí, no ano passado, com a lei anticrime, elas vão ser reguladas, né? Vai passar a constar na legislação brasileira, no Código de Processo Penal, artigos que tratam das audiências de custódia. Então, né, desde o ano passado, elas já aconteceram desde 2015, desde o ano do ano passado, elas passam a constar em lei, de fato, né? Que antes era uma regulamentação. E aí, essas audiências, o objetivo é, quando uma pessoa ela é presa, ela deve ser apresentada em até 24 horas na audiência de custódia, que é uma audiência que deve ter a presença do juiz, de um representante do Ministério Público, né, um promotor, e de um defensor público ou de um advogado, para fazer a defesa dessa pessoa. E nessa audiência, o juiz ele vai avaliar se essa prisão ela é legal e se ela é necessária. Então, nisso, na necessidade, o que ele deve fazer? Ele deve ver se, naquele caso, cabe alguma medida cautelar, né, alguma medida diversa da prisão, que aí poderia ser, por exemplo, uma pena de multa ou a reclusão domiciliar, são diversas as medidas cautelares, e ele vai avaliar se a prisão ela foi feita nos conformes. E aí, dentro disso também, ele deve avaliar se aquela pessoa, no momento que ela foi presa, ela sofreu algum tipo de agressão ou se ela foi submetida à tortura, né? Se houve maus tratos no momento da prisão. E, havendo isso, é uma ilegalidade que ensejaria, teoricamente, o relaxamento dessa prisão, que passa a ser ilegal. Então, a custódia ela tem principalmente essas duas funções, de pensar a necessidade, né, a adequação dessa prisão e a legalidade dela. E, bom, esse é o projeto, né, o objetivo, assim, da custódia. Na prática, as audiências de custódia aqui no Rio de Janeiro, elas acontecem na cadeia José Frederico Marques, no presídio José Frederico Marques, que fica em Benfica. E dentro do presídio tem uma central de audiências de custódia, né, que está vinculada ao Poder Judiciário. E é isso, as pessoas presas em flagrante, né, que é essa prisão que acontece no momento ou logo depois da pessoa praticar um ilícito, essas pessoas elas são levadas para ser apresentadas ao juiz, ao defensor, nesse prazo de 24 horas. Na prática, nem sempre isso é observado, mas teoricamente sim, né? E aí, nesse momento, tem a manifestação tanto da defesa quanto do Ministério Público em relação àquela prisão. Porque, rapidinho, Natália, eu vou ficar te chamando de Nath durante a live, viu? Ah, tranquilo. Você falou que todas as agências de custódias ocorrem em Benfica, né?
Porque são 3 centrais de audiência de custódia no estado do Rio de Mas, Janeiro. assim, dá conta a todas as audiências são realizadas em 24 horas, porque você pensa, né? É uma demanda muito grande, né? De todas essas regiões, né? Sim. Baixada Fluminense, Grande Rio, se Então, concentrarem em apenas um local. Como é que é então, isso? Benfica, porque na verdade são 3 para o estado do Rio. É Volta Redonda, Campos e Ah, Benfica. sim, entendi. Benfica, mas pra você pensar, Benfica abrange toda a região metropolitana do Rio, Que é a bastante região coisa já. serrana e a região dos lagos, que é bastante coisa. É muita Sim. coisa. Então, é uma demanda muito grande, é um número de pessoas muito grande. As audiências são muito curtas, justamente por esse grande número, né, de pessoas. Então, enquanto eu estava fazendo campo presencial, que eu estava assistindo essas audiências, em um dia, às vezes, eu assistia 12 audiências, 10 Nossa, audiências, porque elas são muito curtas. dura E quanto tempo? aqui em Benfica, depende muito, mas em média 5 minutos. Caramba, muito pouco Sim, tempo. são bem rápidas. E aqui em Benfica são 5 salas, né? E aí as audiências acontecem concomitantemente e todos os dias, inclusive finais de semana, feriados. Então, a princípio não era assim, atual estava sendo, né? Quando foi implementada não era, passou a ser assim, e agora não está tendo mais essas audiências. Como é que, não sei Mas se você se programou para falar isso, mas assim, como é que é esse ritual da audiência de custódia? Como é que acontece? Quem participa? Quem não participa? Enfim, quem são os atores que fazem parte desse ritual? então, na custódia é o juiz, né? Que aí vai ser o juiz, o promotor, que vai opinar a respeito daquela prisão, e o defensor público ou o advogado. E aí Sim. vai ter o secretário do juiz, né, para redigir ali a ata, e o custodiado, que até usa-se o termo custodiado, porque como essa é uma etapa pré-processual, de uma certa forma, não tem a denúncia ainda. É Uhum. uma audiência que acontece no momento anterior à denúncia. Então, vai ser esse custodiado. Em algumas vezes, é mais de um custodiado, quando a prisão é feita, né, uma mesma prisão, vários acusados, vários indiciados, eles estão juntos, vão juntos para a audiência. Então, são essas pessoas, as salas têm uma dimensão espacial pequena, assim, se comparado com as salas de audiência no Tribunal de Justiça, né? E geralmente o custodiado ele vai acompanhado de um agente da SEAP, que é a Secretaria de Administração Penitenciária, se eu não me engano. Essas siglas são um problema para mim. É isso mesmo. Isso, É. Eu também né? sou uma negação com siglas. Eu tenho que fazer colinha Eu tenho sempre. que Não colinha, decoro. total. Então, isso, aí ele vai acompanhado de um agente da SEAP, né? E isso, e lá em Benfica tem o espaço da carceragem também. Então, no momento anterior às audiências de custódia, essas pessoas ficam recolhidas na carceragem. As pessoas que têm a prisão preventiva decretada, né, que o juiz analisa que não é um caso, que não cabe nenhuma outra medida cautelar a não ser a prisão, essa pessoa já é encaminhada e dali ela vai ser encaminhada para um outro presídio para cumprir essa prisão preventiva. E aí, no caso, é interessante falar que essa prisão preventiva, na verdade, ela ainda não é uma pena. Ela vai ficar presa durante a instrução criminal. Ela vai responder aquele processo, né? Porque enquanto isso o processo continua, ela tem direito à defesa, né? E ela vai Acho que seria responder. interessante você falar o que é prisão preventiva, né? O que determina ou também o que leva o juiz a decretar uma prisão preventiva. Então, essa é uma questão, assim, porque a prisão preventiva, teoricamente, pela lei, seria para garantir que aquela pessoa que está sendo acusada de um crime, ela não prejudique a instrução criminal. Então, assim, que ela Sim. não vá fugir, que ela não vá destruir provas, né? Só que na Uhum. prática existem outros critérios que acabam ensejando essa prisão preventiva, que é a periculosidade do agente, né? Então, e aí vão alegar que aquela pessoa ela é perigosa porque ela está associada a uma facção criminosa ou pela
gravidade do delito, né? E aí é muito comum os juízes, os promotores usarem o termo para garantir a instrução criminal, para manutenção da ordem pública, que são, de uma certa forma, expressões que, né, elas adquirem sentido contextualmente. Assim, o que é? O que é a manutenção Sim. da ordem pública? O que é, né? Então, seria isso. E a prisão preventiva é uma questão porque a gente tem hoje em dia no Brasil, né, a população carcerária de quase 800 mil pessoas. E dessas pessoas, esses 800 mil, 40% mais ou menos estão presas preventivamente. Ou seja, são prisões, são pessoas que ainda estão aguardando uma sentença condenatória, né? Ainda não existe uma, como é que eu vou dizer, uma comprovação, de uma certa forma, né? Uma sentença que diga que aquela pessoa de fato é culpada, né? Porque a prisão Sim. preventiva, a pessoa pode ficar presa durante a instrução e, mesmo na primeira instância, ou talvez na segunda instância, ela possa vir a ser absolvida, né? Pode ser provada a inocência dela. Então, a audiência de custódia é para decidir isso, se essas pessoas vão poder. Desculpa. Não, pode continuar, Diga. pode continuar. Não, seria isso. A audiência de custódia é justamente para ver se essas pessoas elas têm elas vão poder não ficar detidas durante a instrução criminal, né? A duração da instrução criminal, que Sim. é um tempo variável, assim, pode durar meses, pode durar anos, né? O processo. Inclusive, tem uma pergunta aqui do Fábio perguntando em quanto tempo geralmente aguardam o julgamento, né? Essas pessoas que vão para prisão preventiva. E já vou engatar já na outra pergunta, né? Além do tempo, de quanto tempo as pessoas ficam, né, esperando o julgamento, se você observa no discurso dos juízes da custódia que as prisões preventivas são uma antecipação da pena. Se você já conseguiu observar isso durante a sua ida a campo, né? Enquanto estava acontecendo as reuniões, quer dizer, as audiências. Sim. Por enquanto são Bom, essas. essa questão do tempo, eu não sei, Fábio, eu não tenho esse dado, assim, porque varia bastante. Eu acho que é até difícil tentar pensar, porque tem processos que duram anos, né? E alguns, geralmente, a audiência de instrução e julgamento vai ser 2 meses depois, né? Então, são muitas variáveis, né? Acho que depende de onde o processo está tramitando, eu realmente não sei dizer. Mas, assim, eu cheguei a acompanhar até num trabalho, num projeto anterior, que eu trabalhei, coordenação da Flávia, que eu vi que está aí na live, né, que era Acabou de entrar aí. da agenda feminista pelo desencarceramento. A gente acompanhou os autos, né, a gente analisou os autos dos processos, e era isso, assim, eu cheguei a pegar a casa da mulher que ficou presa 2 anos, aguardando, né, presa preventivamente 2 anos e foi absolvida, porque a audiência demorou. Então, de fato, assim, eu não sei dizer, fazer uma média de tempo, né? Sim. E essa questão de ser uma antecipação da pena, eu também não sei muito responder, mas geralmente eu já percebi no discurso dos juízes que eles falam: bom, eu não sou o juiz natural, que é o juiz da causa, né? Tipo, depois que passa a custódia, que aí vai se iniciar o processo, porque vai ser recebida a denúncia. Então, é comum no discurso do juiz da custódia, quando eles não têm essa certeza, né, de que a pessoa... Sim. Que eles não consideram que ela deva ficar presa preventivamente, eles não botam a mão no fogo. Então, eles deixam isso para o juiz decidir na audiência posterior, né, que vai ser a de instrução e julgamento, geralmente. Então, assim, não é uma antecipação da pena, mas, de uma certa forma, eu acho que uma decisão acaba influenciando a outra, né? Porque quando o juiz da audiência de instrução e julgamento, ele vê que o juiz da custódia, ele não viu ali os requisitos para que a prisão preventiva, para que não seja declarada, né, a prisão preventiva, para que seja estabelecida a liberdade provisória, isso acaba influenciando um pouco, talvez, a decisão, né? Porque já existe uma decisão prévia nesse sentido. Sim. E até é interessante pontuar, porque
essa questão, né, da prisão preventiva, o que seria o oposto, né, é a liberdade provisória, é a pessoa não ficar detida preventivamente, provisoriamente, durante a instrução criminal. E essa liberdade provisória não é o simplesmente pega e vai embora para casa, sabe? A pessoa, ela continua respondendo criminalmente e ela vai ter algumas medidas cautelares, que vai ser o comparecimento mensal em juízo, geralmente, ou a proibição de se ausentar da cidade. Às vezes, o juiz da custódia ele estabelece alguma medida protetiva também, se a pessoa que foi pega furtando numa farmácia, ela não pode ir naquela farmácia, ou num caso de violência doméstica, o próprio juiz da custódia já impõe a medida protetiva, né? Esse distanciamento da vítima, obrigatoriamente, pena de aí Sim. a pessoa. Acho que eu respondi, né? Porque Sim, essas duas sim. questões eu não A Marília até tive comentou como aqui que observar ainda. justamente ela está concordando, né, com essa. A E a Maria. gente está se atropelando, não escutei, Nath, desculpa. É que Não, travou não, aqui para mim. não falei nada. Tá. A Marília estava falando justamente isso, assim, que no campo da justiça criminal é comum que os juízes façam referência a essa audiência, né, o que foi decidido na audiência de custódia. E Uhum. ela recebe toda essa importância durante o processo, né? Quando o custodiado, né? Que se chama, a categoria que é utilizada, ele passa por todos esses processos ou como é que é isso, assim? Acho que você acabou Então, respondendo. sim, Você tinha me perguntado antes do ritual, né? Eu descrevi um pouco a sala. Nas audiências de É, custódia, o sim, que acontece? Como eu falei, elas são muito curtas, assim, são muito rápidas, né? Assim, duram muito pouco tempo. E o juiz ele vai fazer algumas perguntas para o custodiado responder, né? São os quesitos que ele fala. Então, nome, idade, profissão, se mora em casa própria ou de aluguel, escolaridade, algumas perguntas até relacionadas com o fato e se ele foi agredido no momento da prisão. E sim. aí, dentre as audiências que eu assisti, eu, enquanto estava em campo, eu assisti 48 audiências. E, assim, grande parte dos custodiados falavam que tinham sido agredidos e relatavam a agressão, né? E aí o juiz pede para ele identificar o policial que agrediu e ele geralmente não tem como identificar, né? Fala uma outra característica, mas fala, não dá para ver, ele tapou o nome na farda, etc. E aí, quando isso acontece, o juiz, o promotor, né? Porque na verdade o Ministério Público tem a obrigação, assim, tem a prerrogativa de fiscalizar a atuação policial, né? Então, quando acontece, o Ministério Público ele encaminha esse caso para a corregedoria para que seja avaliada essa agressão. Mas uma Sim. questão é que, teoricamente, essa agressão, a tortura, ela seria uma ilegalidade na prisão, né? E isso ensejaria o relaxamento da prisão. E eu não vi isso acontecer. E todos Nas os 48 interlocutores com quem audiências que eu. você acompanhou, você não viu isso acontecer. Nenhuma vez. E com os interlocutores com quem eu conversei, eles falaram que o relaxamento da prisão mesmo é exceção. E aí é aquilo, assim, é muito presente o discurso de que a gente tem que ver se é verossímil aquilo que o custodiado está alegando. Isso tudo tem que ser avaliado. E como isso é Então, assim, avaliado? Como é que eles avaliam essa afirmação do custodiado? então, teoricamente, é a partir desse encaminhamento para a corregedoria e não sei o que é feito, né? E nesse âmbito, tipo, a pessoa continua presa, não é dado o relaxamento da prisão, e isso até já escutei alguns interlocutores falarem que é usado mais para punir o agente, né, o policial que está ali sendo denunciado pelo custodiado de uma certa forma, né, de ter agredido, do que para contar para a liberdade, para o relaxamento daquela prisão que é ilegal.
Então, essa é uma Sim. questão, assim, que é interessante a respeito da custódia, porque tem essa dimensão de que esse combate à tortura, ele, na prática, nessa questão de relaxar a prisão em virtude da Eu não agressão, te né, dessa ouvi. irregularidade do Eu flagrante. não te ouvi. Ficou Oi, travado pra mim. oi, agora você tá travando para mim, Yuli. Tá me Meu ouvindo Deus. agora? Tô te ouvindo, tô te ouvindo. Agora Tô foi. te ouvindo. Você tava travado aí para mim. Não, o que eu Essa falei foi isso, internet aqui é que tá um caos hoje. Não, tranquilo, mas acho. Ih, travou de novo. Oi, Yuli. Nath, voltou. Agora foi? Acho que agora Voltou, voltou. né? Voltou. Bom, eu Acho vou que é a minha falando, qualquer internet. coisa você analisa. Sim, eu não ouvi Não, o pode que ser a você minha. falou. Parou na agressão, né? Como é que é avaliada essa agressão, essa tortura, enfim, né? Essa situação em que o custodiado ele passa pelos policiais. Como é que isso acontece? Parou ali, eu não ouvi mais. Não sei se as pessoas ouviram, mas pelo menos eu não ouvi. Não, Tava acho que ouvindo, a Nath? galera tá falando aí que tá indo, tá fluindo. A gente não tá se Ah, então comunicando. vai. Então continua Eu acho que falando. as pessoas. Bom, não, que aí eu falei essa questão da tortura, né? Que a tortura seria, Sim, teoricamente, uma forma de. Uma coisa que ensejaria o relaxamento do flagrante, porque é uma irregularidade da prisão. Né? A pessoa não pode ser peraí. torturada no momento que ela é presa. Tá pausando. Não sei se é o meu vídeo ou se é tu e o vídeo, mas eu não tô te ouvindo. Não tô te ouvindo. Vamos lá Eita agora, de ferro. novo. Desculpa, Nath, Eu, mas eu acho que tô é te a internet ouvindo, mas aqui. a sua imagem tá ruim. Algum momento isso teria que Pronto, agora. acontecer, porque eu e tecnologia nós não nos damos bem. É impressionante isso. Em algum momento. Não, eu tô Vai te lá. escutando de boa, mas a imagem tá ruim. Você tá me ouvindo? Eu tô te ouvindo, agora eu tô te ouvindo. Eu não tava conseguindo te ouvir. Tá. É a minha internet. A Paloma acabou de falar. Olha que eu tô Mas próxima eu ao acho. roteador. Mas eu Mas acho que tá fala. indo, assim, as pessoas Tá estão. indo, tá indo. Não, então aí Agora eu tô te ouvindo. é essa questão, assim, tipo, quando o custodiado ele relata que foi agredido no momento da prisão, isso não é o suficiente para Sim. relaxar aquela prisão. Não, sim. A questão ela é encaminhada para a corregedoria para ser avaliada com as pessoas com as quais eu conversei. Ninguém sabe muito bem como isso é feito e se isso de fato é feito. O que eu ouvi dizer até então, que tem mais um efeito de punir os agentes que praticaram a tortura, né? Que seria mais essa a intenção, do que de garantir a liberdade daquela pessoa que sofreu uma prisão ilegal, Sim. né? Porque na prática, assim, eu não observei os relatórios de pesquisa, né, sobre as audiências de custódia, dados quantitativos, é assim, 1% os casos de relaxamento de prisão. Existem alguns casos É, famosos, são quantos por mas cento? Desculpa, Nath, eu não ouvi. um, 1%, Nossa. 2%, Uhum. é a exceção mesmo. Tem alguns casos meio paradigmáticos e tal. Tem o caso da Sim. Sala Vermelha, que foi um caso que teve uma repercussão midiática. Mas, na prática, não é isso. Mas, ao mesmo tempo, é importante chamar a atenção que é muito comum no discurso dos operadores do direito, das pessoas que atuam na custódia, que a custódia diminui a prática da tortura, que diminui as agressões. Então, de pensar Interessante. que, embora seja frequente, de uma certa forma, isso tem algum efeito, né? Então, assim, que acho que desde a implementação das audiências de custódia, isso tem diminuído. Então, é muito comum que os interlocutores narrem isso, apesar da violência policial acontecer, e a gente sabe que acontece, né? A gente vê isso o tempo inteiro. Existe a Continua cortando audiência de aqui para mim. custódia ainda.
Sim. Nath, Mas você falou é, dos seus interlocutores, mas eu não sei se, já que está cortando aqui bastante, se você chegou a falar quem são os seus interlocutores, né? Com quem você tem conseguido não conversar, falei. tanto antes, né, da pandemia, quanto agora. E acho que até é interessante para a gente já Uhum. começar a entrar Entrar. nessa parte agora do que seria esse campo, né, na pandemia, com as audiências de custódia sendo suspensas. Sim. Então, quando eu estava fazendo campo presencial, né, lá em Benfica, eu conversei, meus principais interlocutores foram os advogados. A minha ideia, Sei. a princípio, é pensar a atuação profissional dos advogados nas audiências de custódia, até porque tem uma certa demanda por reconhecimento por parte desses profissionais de que eles não são reconhecidos, porque como eles não, como na audiência de custódia disse que não pode entrar no mérito da questão, não se pode, é só para avaliar a prisão e não os fatos em si, né? Não o crime que foi cometido, então não é feita uma O mérito defesa. da Então os questão, então, seria advogados, isso, seria o crime, né? Seria a descrição do crime e o fato do crime. O mérito da isso não é questão seria isso. tratado. É, teoricamente, sim. A custódia é só a prisão em si, né? O ato da prisão ali. E aí, os Uhum. advogados, a defesa deles fica restrita, né, à prisão, a alegar que houve agressão, etc. Então, eles reclamam deles não terem espaço nessa audiência para defenderem o cliente, né, para trazerem outros elementos que podem contribuir para a decisão do juiz, né, de não decretar a prisão preventiva. Então foi isso. Nesse primeiro momento eu conversei mais com os advogados e depois, né, quando com a suspensão das audiências, eu continuei conversando com os advogados que eu tinha um contato e eu passei a acompanhar muito um debate que estava sendo feito nas redes sociais, na mídia, sobre essa suspensão das audiências de custódia. E esse debate era principalmente sobre. Porque no final do ano passado, teve uma decisão do CNJ proibindo a audiência de custódia por videoconferência. Isso bem antes da Uhum. pandemia. Justamente alegando que, por videoconferência, o juiz não tem como avaliar se a pessoa sofreu tortura ou não, se houve maus tratos. Então já tinha essa decisão. E aí, no momento que começa, né, com a pandemia, com a suspensão das audiências, a recomendação do CNJ é pela suspensão, mas algumas outras audiências passam a acontecer por videoconferência, audiência de instrução e Sim, então julgamento, por realizando exemplo. aí. E aí fica uma questão em relação à custódia e ao júri, né? Que seriam audiências que não teriam como ser realizadas por videoconferência. E aí começa um debate sobre isso, várias entidades, várias organizações da sociedade civil se manifestando contra a audiência por videoconferência, né? Até ficou. E, Teve uma. Oi, deixa eu ver. e não, inclusive, isso que você está falando agora tem a ver com a pergunta da Paloma, né? Se você conseguiu mapear os argumentos dos advogados e do juiz a respeito de agora, na realização das audiências de custódia durante a pandemia. Tem a ver com isso, né? Quais foram os argumentos utilizados e como é que seus interlocutores se posicionaram em relação a essa suspensão, né? Você acabou que está respondendo Bom, já isso. uma questão assim, grande parte se manifestou contra as audiências por videoconferência, né? Ficou famosa, assim, famosa não, mas teve uma. Ai, peraí que tá caindo meu celular. Uma questão, tipo, de uma hashtag de tortura não se vê pela TV, né? Houve essa mobilização contra as audiências por videoconferência. Acabou que o CNJ decidiu pela impossibilidade das audiências Sim. por videoconferência recentemente, mas até hoje as audiências estão suspensas e sem previsão para voltarem a acontecer. E aí é interessante, né? Mas que demonstra muito o lugar das audiências de custódia, que é considerado um direito da pessoa presa, num contexto que diversas coisas voltaram a funcionar, né? Tem pet shop, salão de beleza, restaurante, bares, e as audiências de custódia não tem previsão para voltar, né? O que existe uma certa discussão
alguns interlocutores trazem esse ponto de ser um serviço essencial, né? De ser um direito. E aí de ser essa violação, a não realização da audiência de custódia ser uma violação de direitos, né? E aí foi isso. E aí, a partir desses debates, de lives, de coisas acontecendo virtualmente, eu comecei a acompanhar, fazer campo acompanhando esses debates e entrando em contato com pessoas que estão ali falando sobre isso. E aí marquei entrevistas e conversei com juízes, promotores, defensores, advogados, eu continuo conversando. E aí, com os advogados, uma questão também que surgiu é porque o que está sendo feito agora, que, né, suspensas as audiências de custódia, não estão acontecendo. Quando uma pessoa é presa mas em flagrante... as prisões continuam ocorrendo, né, em flagrante, que são, né, Sim. os agentes, enfim, as pessoas que vão para a audiência de custódia. E como é que está sendo isso? Aí nessa situação, o que acontece é o juiz, ele avalia o auto de prisão em flagrante. Ele não vai ter essa apresentação do custodiado ao juiz, né, essa audiência, esse ritual. Uhum. O juiz faz a análise do auto de prisão em flagrante e a defensoria e o Ministério Público se manifestam em relação àquele auto de prisão em flagrante. E aí o auto de prisão em flagrante é um documento, né, que é feito pela Polícia Civil sobre aquela prisão. E é aquilo, é essa tradição nossa, né, que o Kant fala muito sobre isso, que é uma tradição Sim, ministerial, era porque esse justamente isso que eu ia documento... perguntar para você, Esse né, sobre como que esses processos eles são conformados, né, como é que essa verdade jurídica ela é construída, porque já que você falou no início que os advogados não têm acesso, não sei se você falou, eu já tô... Mas não, são reuniões de 12 minutos, né? Você falou que durante as reuniões, durante as audiências, os juízes falam para os advogados não entrarem, ou defensores, não entrarem no mérito da questão, né? Então, como é que eles têm acesso a esses processos e como é que, já que eles não têm acesso a esses processos, como é que eles fazem, né, a petição, como é que eles continuam atuando nesses processos né, que eles não tenham acesso ao que está nos autos? Os advogados com quem eu conversei, eles falaram isso, que eles não têm sempre acesso ao auto de prisão em flagrante. Então, o que eles têm feito agora, durante a pandemia, é um pedido genérico de liberdade. Então, é uma coisa muito louca, porque eles não sabem qual é a acusação, né? Qual é o fato que está sendo imputado àquela pessoa que foi presa. E aí, por exemplo, um advogado com quem eu conversei, ele falou, a gente faz um pedido genérico de liberdade e faz um documento que eles chamam de atestado de conduta, que eles conversam com pessoas que conhecem aquela pessoa que foi presa e essas pessoas seriam tipo, fiadores da credibilidade, né, daquela pessoa. Assim, Sim. elas vão atestar que ele é trabalhador, que ele não tem envolvimento com crime, Legitimando que aquela tal. pessoa ali, né, ela tem direito a ter direitos, né? Como Sim, tem fazendo uma um artigo do avaliação. Fábio, acho que ele está assistindo ainda, né? O direito de ter direitos, né? Tem o direito de não ter direitos e o direito de ter direitos. No caso, se pleiteia isso, Exatamente. né? Sim, e uma construção moral, né? Assim, Sim, de que precisar de uma as legitimação pessoas do outro, né? Testemunha, de uma sim, testemunha, né? desconhecendo o Boa fato, índole. né? Até é interessante, tem aquela, quem tiver interesse sobre isso, aquela live do Kant Alana, com a Lana Alana Lage, Laje. que ela Sim, fala, eu tenho um artigo dela que é muito bom, sobre a Inquisição, sobre o Tribunal do Santo Ofício, e o que ela sim, descreve, né, que era esse tribunal que o suspeito é culpado. A defesa é uma mera formalidade porque ela está muito limitada porque desconhece a acusação. Então, o advogado tem que adivinhar o que está sendo imputado ao cliente e acertar, para poder, né, construir um tipo de defesa em cima daquilo. E aí, o artigo que eu escrevi para Dilemas é como essa. Porque tá. o inquérito policial ele é inquisitorial, a gente sabe, isso é falado no direito. Sim, Mas, teoricamente, os procedimentos judiciais
seguem a lógica acusatória, eles não são inquisitoriais. Mas o que está acontecendo no atual momento... Mas o que é uma lógica é acusatória, essa... Natália? Seria... Bom, porque a inquisitorialidade, no inquérito você tem o sigilo, né? Do que Sim. está sendo produzido ali. E no processo acusatório, é esse molde judicial, né? De existir a presunção da inocência, então a defesa vai conhecer o teor da denúncia, vai ter esse direito à ampla defesa, né? Vai poder exercer o contraditório. E no inquérito não, no inquérito não tem contraditório. O policial ele tem autoridade e o que ele imputa, né? O que ele descreve é registrado em cartório, né? O delegado e tem fé pública. E Isso que eu ele falei, já fé pública. tipifica. Então, assim, na audiência de custódia, atualmente o que está sendo avaliado é um documento que tem fé pública e que a palavra dos policiais... Muitas vezes os policiais são as únicas testemunhas e isso é permitido. Tem uma súmula acho que do TJ do Rio, que autoriza que o auto de prisão seja feito com base só na palavra dos policiais que efetuaram a prisão. Então, assim, a defesa acaba ficando muito limitada, né, nesses moldes, assim. Nath? Justamente por essa questão sigilosa, cartorária. Oi, travou? Agora voltou. Eu não, Tá, não, meu não tava te carregador ouvindo. aqui Hoje também. tá ótima essa internet. Mas, Mas meio concluindo, o que atualmente tem sido feito, né, com a suspensão, é tudo em cima desse auto de prisão em flagrante. Então, tudo aquilo, né, que foi conquistado com a audiência de custódia, essa apresentação do réu ao juiz, né, até teoricamente para criar uma sensibilidade no juiz, para não estar tratando ali só com papel, né, não é a letra fria. Isso tudo deixa de acontecer e o que o juiz está avaliando é um documento que tem fé pública. Né? Então, é meio essa questão. não Está ouvi, Nath. acontecendo agora. Desculpa. Eu não tô te ouvindo direito. Eu acho que é minha Será que eu internet estou mesmo. travada? Mas se você puder repetir. Oi. Fábio mandou aqui que travou. Voltou? Agora você voltou para mim, Uli. Nath? Travou tudo, hein? Eu não. Eu acho que eu vou encerrar aqui. Deixa eu ver aqui. E vou começar outra. Porque eu não tô vendo. Agora que voltou um pouco, eu acho. Não, para mim voltou aqui. Estão Voltou, falando que acho que voltou. voltou. Acho que foi. Voltou. Então Eu não peguei a parte que você parou, porque pra mim parou antes. Ah, meu Deus. Bom, deixa eu lembrar, né? Deixa eu tentar voltar. Mas acho que eu estava falando que A gente está falando sobre movimento... essa lógica inquisitorial dos processos, né, da audiência de custódia, que a gente sabe o que acontece no inquérito policial, mas não estava muito claro, já que é uma coisa nova, né, a audiência de custódia começou em 2015, como você falou, como é que essa lógica inquisitorial, inclusive, quem não viu a live da Luz Vermelha que a Natália falou, vejam, porque é excelente. Porque tanto o Kant, né, e a Lana falam justamente do que seria essa lógica inquisitorial e como ainda ela se mantém nesses processos judiciais, né? Aí você parou nesse ponto, que pelo menos eu parei de te ouvir nesse ponto, como você está falando de o que hoje constitui onde estaria essa inquisitoriedade na audiência de custódia, né? Não só sim, na porque... construção das peças judiciais, pode falar. É porque o que tem sido feito hoje em dia com a suspensão das audiências, né, do ritual das audiências, é só a análise do Sim. auto de prisão em flagrante. E o auto de prisão é o inquérito, né? Ele é
constituído, ele, além dele ser um documento que tem fé pública, ele é constituído de uma forma inquisitorial, porque não existe a defesa, né, durante o inquérito, e existe o sigilo das informações. Então, a pessoa, às vezes, ela nem sabe, ela não vai ficar sabendo Ai, meu qual crime está Deus. sendo imputado a ela. Tá, agora acho que voltou. Tá Você tá me travando. ouvindo? Hoje tá difícil. Hoje tá falando. Agora voltei a ouvir. Voltei a ouvir. Acho que então é isso, sabe? Que VI travou de novo pra mim, você. Meu Deus do céu. Tomaram uma surra da tecnologia aqui. Sim, Nath! Qualquer coisa a gente faz uma segunda parte, porque tá parado demais por conta dessa internet. Inclusive, aceito dicas de novas internet. Tá travando só pra mim, pelo que estão falando aqui. Tá ali, quer dizer, ui! Meu Deus do céu. É, a Paloma. Meu Deus! Continua, Nath. Continua que as pessoas. Eu que não tô, mas continua. Não, então eu acho que isso, eu coloquei que é essa questão de que o que tem sido feito atualmente é a análise do auto de prisão em flagrante, que é esse documento que é construído de forma inquisitorial, porque ele é sigiloso, ele não existe a defesa durante o inquérito, né? É simplesmente a polícia alegando fatos, construindo uma verdade e tipificando uma conduta que às vezes a pessoa que está sendo acusada não vai nem ficar sabendo qual é a acusação que está pesando sobre ela, né? Então é essa questão. Sim, pode continuar falando, que agora eu não tô conseguindo deixar o celular em pé. Meu Deus. E olha que hoje eu pensei que eu tinha arrumado tudo aqui, mas enfim, continua, meu bem. Vou ficar segurando. Mas Desisto. Mas agora a imagem ficou boa, pelo menos. Tá? Antes estava toda desfocada, sabe? Desisto, é. Vou deixar, vou ficar segurando até o final. Até porque já tá acabando. Agora meio que caiu. Bom, mas acho que essa questão é isso, assim, que eu falei de ser o cenário atual, né? Que é não tem audiência, então é só análise desse auto de prisão em flagrante. E é isso, é só, né, análise do documento e não tem uma defesa como tinha nas audiências mesmo, né? Que por mais que não pudesse entrar no mérito, fazer tipo uma defesa de fato, existia esse ritual da pessoa se apresentar ou não e descrever como foi a prisão em relação a isso, e isso não acontece mais. O juiz ele não vai ver o custodiado. Não tem e o tem custodiado o custodiado muitas vezes não vai ficar. Que acho que é essa questão. Esse sigilo do inquérito, do auto de prisão em flagrante, ele não fica nem sabendo qual é a acusação, né? Que ele tá. É uma questão de adivinhação, tá como você falou, né? Que é uma das características dessa lógica inquisitorial, né? Que o acusado tem que descobrir por que está sendo acusado, né? E isso acontece não só no judiciário, assim, acontece em várias instâncias burocráticas. E é impressionante como essa lógica ainda se mantém. Eu estou segurando o celular, porque eu não consegui manter ele, parado. Mas aí, como é que está sendo o seu campo agora? Você falou bastante de como que se constitui essas agências de custódia. E se eu vou me repetir, desculpa, porque realmente eu não estava te ouvindo em muitos momentos aqui. Tranquilo. Mas como é que foi agora essa mudança para você, enquanto pesquisadora, né? Assim, enquanto uma antropóloga, como é que está sendo essa mudança no trabalho online? Né? Como é que você está mapeando? Quais são as estratégias que você está utilizando? É isso que eu falei, tipo, tentando acompanhar esses debates, sabe? E a partir disso entrar em contato com os interlocutores para tentar conversar, fazer entrevistas, né? Por telefone ou por chamada de vídeo. E aí é interessante que muitos interlocutores me mandam peças, né? Eles contam, falam sobre a audiência de custódia e às vezes, vou te mandar
uma peça defensiva que eu fiz, ou vou mandar uma decisão, um juiz me mandou um APF para eu ter contato. Então, eu tô pensando assim, um campo tanto nessa dimensão virtual, né? De acompanhar esses debates, lives, seminários que estão acontecendo, quanto de uma análise de documentos, né? Porque a partir de pensar o que está sendo produzido como discurso nesses documentos e o que é produzido a partir desses documentos, né? Principalmente nesse momento que a análise, o ritual passa a ser uma questão de produção de documentos, principalmente, né? Que não existe essa dimensão presencial da audiência. E Isso até é interessante para... assim. Pode falar, Tati. Pode falar. Não, vai você. Não, pode falar. Vai lá. Não, já me perdi, já tava. Então, o interessante, eu ia falar que o interessante é pensar assim, né? Pensando como um dos temas de hoje, né? Era para pensar o trabalho de campo, né? As possibilidades de mostrar também como a gente tem alguns antropólogos em formação aqui que estão assistindo, eu acho, se eu não me engano, como que é importante, né, se ater também que a etnografia não necessariamente precisa estar lá fisicamente, né? O estar lá pode se dar de outras maneiras, né? E aí Sim, também não, a etnografia de documentos é interessante para pensar justamente como é que essas peças judiciais, no seu caso, vai se conformando e vai sendo construída, né? Quais são as categorias que estão sendo utilizadas, né? Quais as ideias que estão sendo passadas ou que querem passar. Então, se você falar um pouco mais disso, seria ótimo. Sim. Não, e não só dessa questão, porque eu acho que em relação aos documentos, acho que fica mais explícito, né, que existe, que é um recorte de uma situação social, né, que é um recorte que é feito a partir de uma linguagem específica e tem todo um formato, né, dessa questão da forma, e que produz efeitos específicos também, que acho que é interessante analisar. E essa dimensão também, que eu tenho pensado muito, essa dimensão do virtual, quando eu comecei a acompanhar essas lives e seminários, debates, etc., eu comecei a estudar um pouco essa galera que trabalha com etnografia virtual, e aí tem um trabalho do Jean Segata, que é muito interessante, que ele fala... Ele critica essa tendência da antropologia de deixar de lado o ambiente virtual como se fosse menos real, né? Então ele critica uma ideia de que se você não está ali presencialmente, né, aquela coisa do encontro etnográfico malinowskiano, essa coisa bem clássica, né, da antropologia, existem Romântico até, né? dimensões da relação. Exatamente, é super romântica. Mas existem dimensões que você não vai conseguir acessar. E aí ele fala, isso só demonstra a inocência desses antropólogos, assim, porque isso necessariamente vão ter coisas do encontro que vão ficar de fora. Você não está buscando uma verdade, né? O judiciário faz isso, a gente não está fazendo, a gente está buscando uma verdade. Não. A gente está avaliando representações e como essas pessoas atribuem sentido para o que elas estão fazendo, né? E aí Exatamente. essas pessoas que estão ali falando em lives, as pessoas E não é isso que conforma a etnografia, né? Assim, o que conforma porque eu tinha parado para mim, Nath. Continua, então. Eu não te ouvi. Desculpa. Não, mas eu parei mesmo. Eu parei. Ah, tá. É que eu não vi antes. Mas o que eu falo que constitui justamente a etnografia é essa. Hoje tá excelente isso aqui, tá excelente. O que constitui justamente esse olhar antropológico, né? Esse olhar etnográfico é se aperceber e se atentar ao que o outro, né? O ponto de vista do outro, né? O ponto de vista do seu interlocutor. Então, esse ponto de vista ele vai se manter em diferentes contextos, né? Seja online ou seja real. Sim. Acabou de novo. Voltou. Tá brincando comigo essa internet. Eu defendi semana passada, né, meu projeto de tese, e aí teve uma questão que me chamou a atenção, que é uma live que eu estava assistindo, que era um defensor, um interlocutor meu, defensor da custódia. Espera aí, deixa eu só conectar meu carregador, que deu erro.
E aí uma pessoa que estava assistindo a live, um outro defensor, escreveu, tipo, a custódia, que já era... Que, esqueci a palavra que ele usou. A custódia, que já era imaginária, eu acho, já era uma fantasia, Já era agora é uma uma fantasia fantasia. virtual. E eu fiquei pensando, gente, como assim gera uma fantasia? Porque as audiências acontecem, existe um espaço, existe toda uma materialidade, né? E aí, assim, é uma fantasia porque, de uma certa forma, não acontece como está previsto normativamente. Então, assim, eu fui pensando como isso já demonstra a representação desses interlocutores da realidade como um dever ser, né? Como essa ideia do direito de que o que existe é o que está na lei, é o que está no papel, né? Então, assim, o A virtual realidade é o que vai está ser nos autos, né? mais. Exatamente. Então, assim, o virtual vai ser mais uma camada de irrealidade, né? Mas nesse contexto da pandemia, eu acho que não tem como a gente pensar que a dimensão virtual está fora de qualquer realidade, né? Porque acho que a grande parte das nossas interações, sejam sociais, profissionais, afetivas, tudo tem passado por, não pelo virtual, né? Mas por essas tecnologias, Sim. assim. Então eu fico pensando, mas é esse exemplo que eu pensei, isso nessa frase dá para perceber, pensar sobre as representações dos meus interlocutores sobre isso, né? Sobre Não essa só desse dimensão do. momento, né, de pandemia, mas também no anterior, né? Que eu acho que você menciona isso também, né? Que mesmo acontecendo as reuniões, essa percepção essa sensação de fantasia, de ilusão, ela existia, né? Se você puder falar um pouco disso, Sim, né, do que muito permanece. isso é bem comum. Isso é bem comum, assim, dos meus interlocutores falarem da custódia como E, Nath, rapidinho, só para teatrinho, te cortar só mais uma como. vez, é para você falar sobre um pouco isso e ir concluindo, porque acho que a gente tem Já deu três tempo, né? minutos por aí. Ah, É tranquilo. rápido, ainda mais cheio de problemas É, tecnológicos. sim, não, isso, acho que eu vi até a Thalita, né, dessa questão da fantasia. Isso está muito, é uma coisa que eu ainda estou pensando a respeito, mas isso é muito presente no discurso dos interlocutores, da custódia como uma fantasia, como teatrinho, um simulacro, né? Então, é uma dimensão que aparece no campo e... Bom, peraí que eu me perdi. Tem que falar rápido. Perdi o que eu ia falar. Você está falando Mas do acho que é isso, simulacro, né? Que toda essa. Uhum. Acho que dessa de como não De é. como essa percepção de fantasia ela é presente também nas audiências presenciais. Sim, eu acho que Nath? justamente por não ser exatamente o que estava previsto normativamente, não sei. É uma coisa que eu ainda estou elaborando, mas é uma coisa que é recorrente, sabe? No discurso dos defensores, dos advogados, principalmente, de uma dimensão Não só no fantasiosa, judiciário, assim, assim né? como a burocracia, né? Que é essa gramática que a gente, essa característica das regras, né? De como as regras são constituídas de maneira abstrata, de que não tem muito a ver com o que se acontece, né? E Uhum. como a burocracia judicial, a burocracia foi o que conformou a burocracia estatal, né? Vamos dizer assim. Então essa lógica ela está em vários âmbitos de burocracia, é impressionante isso. No meu trabalho de campo com regulação da ética Sim, da prática da pesquisa, isso era muito visível. não, e isso acho que acaba tendo reflexo nessa incapacidade das pessoas olharem para o real, né? Assim, o que está acontecendo de fato. Porque Sim. tem coisas sendo produzidas, isso tem efeitos, independente né, das regulações e do que está previsto normativamente, existe algo que está sendo feito e que as pessoas, de uma certa forma, se recusam a olhar para aquilo como menos real, né? Então, da sua pesquisa mesmo, né? Você fala, essa aplicação de questionários das ciências Não, hard para as ciências isso para, humanas. como a gente está levantando a bandeirinha das ciências humanas aqui, né? Levantar a bandeirinha da antropologia, que a gente está antropologia, né? De mostrar o que acontece, né? O que está sendo feito.
Independente, né, em contraste, né, vamos dizer assim, com o dever ser, né? Sim, não, exatamente. E aí de pensar E também, né, como isso a gente pode observar, é aquilo, o ideal, né, a ideia, como a gente fala, que o campo acaba se impondo a gente, né, que a gente vai com expectativas que não necessariamente vão ser sim, satisfeitas daquela forma. Então, eu acho isso é aquilo, se eu sensacional não, da não é porque eu... antropologia. Não, a gente tem que escrever sobre isso, porque é sempre.